Estamos na metade de 2026 e se tem um filme que tem deixado todos de cabelo em pé é o tão famoso Obsessão. O filme investiu cerca de 750 mil dólares, esse foi o preço do seu custo, cerca de 750 mil a 1 milhão de dólares, e já arrecadou cerca de 220 milhões de dólares globalmente. Bom, guys, sejam bem-vindos então ao primeiro vídeo deste canal, e hoje estaremos destrinchando então o tão famoso filme Obsessão. Então, sem mais delongas, vamos direto ao ponto. Alguns podem até perguntar, poxa, eu tô tão receoso de assistir Obsessão porque é um filme de terror e eu não sou um cara muito de terror, não gosto tanto. Fica tranquilo que eu também sou um cara que não curto muito, não é a minha praia, porém pensa que puxa mais para um lado de Corra, por um assim dizer, talvez seja algo mais psicológico, embora sim, tenha uma cena meio slasher, mas no máximo é só uma bem previsível, mas acontece lá pro final do filme e é bem de boa, né, entre aspas. Porém, para você que tá curioso, né, de que filme é esse, qual que é a sua sinopse? Se baseia então no Bear, nosso protagonista, que é um bananão, e o que acontece? Ele é apaixonado por sua amiga, chamada Nick, porém é um amor de certa forma platônico, né, porque ela só enxerga ele somente como um irmão. Ele, sendo um bananão, não tem coragem de se pronunciar para ela e revelar o que ele realmente sente para ela. Porém, o que acontece então? Ele acaba apelando então para um salgueiro dos desejos que ele acaba descobrindo numa loja de conveniência. Meio conveniente, né? E aí então, com esse salgueiro dos desejos, como o próprio nome já diz, ele simplesmente faz um pedido e quebra. E no meio desse pedido é então que ele deseja que a Nick ame ele mais do que qualquer pessoa no mundo. Com isso então a gente já tem a nossa sinopse. O filme vai se basear bastante nessa coisa do cuidado com o que você deseja. É uma ideia já bem repetida que você provavelmente deve ter visto em algum filme, algum desenho. Porém, vale a pena assistir e eu já posso dar minha nota aqui, que é nota 10. É um filme realmente muito bom e recomendo a você assistir. Vamos destrinchar ele nas principais cenas e tal que ele mostra. Montei até o meu caderninho aqui de notas para a gente bater um papo, ver quais são as cenas, o que a gente acha, o que você acha. Então, simbora. O filme então começa com simplesmente uma garota escutando uma declaração. E de quem é essa declaração? Do nosso Bear. Porém, essa garota não é a nossa protagonista Nick, que é inclusive interpretada pela Indy Neverhead, que o filme é basicamente dela, né? Chegamos então nesse exato momento que ele está se declarando para ela, a gente então chega a um momento em que eles vão se reunir numa noite do bar, né? Porém, essa prática acaba não vindo à tona, porque o amigo dele não deixa, eles estão na conversa entre os quatro, porque o filme vai se basear em 4 pessoas. O amigo, esse amigo aí, o amigo do bilhão, mais pra frente eu vou explicar porque ele é o amigo do bilhão. A Sam, que é a amiga que gosta do Bear, porém o Bear acaba nem dando atenção, ele só vai prestar isso lá no final, quando já é tarde demais. O Bear e a Nick. Eles estão conversando então no bar, uma conversa bem casual, quando o Bear ele decide querer falar pra Nick, e o amigo dele, não cara, não, desiste dessa ideia. Então conversa vai, conversa vem, momento vai, momento vem, e aí então ele acaba conseguindo dar uma carona para Nick, leva ela até a casa dela. Ele até tem um momento, ele tem uma oportunidade de falar para ela que ele gosta dela, falar qual que é o sentimento que ele sente. Porém ele vai lá e recua, por quê? Porque ele é um bananão. E ela vai lá e simplesmente sai do carro em direção à casa dela. E é neste momento então que ele, após ter comprado o Salgueiro dos Desejos, pega ele, faz o pedido, que como eu disse no início, que é para que ela ame ele a qualquer custo. E após isso, ela para num filmes de terror, para ali no carro dele depois e fala, então, tô meio triste e tal. Muda completamente. É no estalar de dedo você vê essa mudança. E é muito impressionante isso, né? Porque então o que acontece? Ela entra no carro dele, vão ambos para casa dele, porque ela disse que não, tava meio triste por conta, segundo ela, o pai dela tava mal, e assim ela deita na cama dele. Ele fica tipo, não, vou deixar a cama pra ela. E ela vai lá, chama ele pra lá, pro lado, acaba tirando a camisa. E aí então, ambos começam a se beijar. Porém, é aí que você e eu, telespectador que tá assistindo o filme, começa a perceber algo estranho. Que é quando ela tá beijando ele, ela de repente toma um susto. Um susto imediato, assim. Tipo, o que é isso? O que tá acontecendo? E aí quando ela percebe, e quando ele percebe, ele fala, não, tá tudo bem e tal. Ela fala, não, tá tudo bem. E tenta voltar para aquele clima, porém a gente sabe que já não é a mesma coisa
de antes. E para você e eu que tá assistindo o filme, você começa a se ligar, opa, tem alguma coisa errada aí. Tem alguma coisa errada aí. Porque se de repente o que tá acontecendo e voltou ao normal, a gente já começa a entender que é como se fosse algum estado de transe. Tudo isso decorrente de quem? Do desejo do Bear. Do desejo dele. Após isso, então, o filme então começa... E aí então começa a mostrar várias cenas deles together, realmente felizes. E após isso, a gente então vê que o Bear vai para mais um dia de trabalho. Ambos trabalham no mesmo local. Porém, a Nick está no dia de folga. Essa cena é muito curiosa. Muito curiosa não, muito boa mesmo, né? Que ela de repente está no dia de folga e já fala assim, vou ficar com saudade, já tô com saudade de você. E aí o Bear fala, não, mas fica aí que eu vou lá trabalhar. E aí de repente a câmera foca, ele tá assim olhando para a parede, olhando para a porta assim, né? E aí ela fala assim, não, o que foi? A porta tá difícil de abrir? Se tiver difícil é até melhor você ficar. E aí ele olha, não, tá tudo bem. Isso porque você não viu a porta ainda, né? Eu e você que tá assistindo. E aí daqui a pouco, quando eu pensei que não, foca, a porta tá lá. Cheia de fita, cheia de fita. E aí ele vai lá, tenta e consegue sair dali. E aí no momento que ele sai, ela então vai até o meio da sala e começa a dar um sorriso totalmente forçado, macabro, e começa a se olhar para a direção e espera até que o Bear volte para casa. E ela simplesmente fica naquela posição e não sai mais. Nesse momento que ele vai até o serviço dele, começa a trabalhar, ela prepara um sanduíche para ele. Então ele começa a comer o sanduíche normalmente, até que a Sana, amiga dele lá que eu disse no início, gosta dele, senta do lado dele, começa a conversar, conversa vai, conversa vem. Ela até fala assim pra ele assim, nossa, seu sanduíche tá com um cheiro estranho, né? E aí nisso ele fala, cheiro estranho? E aí então ele começa então a perceber o que estava escrito no papelzinho. Logo lá no início do filme, Bear, quando chega em casa, antes de fazer o desejo, antes de sair com a Nick, ele vê que a sua gata estava morta. Ele fica triste com isso, fica arrasado com a sua gata, porém acaba que ele faz parte, né? E então, no encontro que ele teve com a Nick, num encontro totalmente perturbador durante o filme, ele fala que gostaria de ser um crítico gastronômico, né? Que segundo ele não teria tanto problema, só teria que dizer que a comida tá boa ou tá ruim. E essa informação é muito importante, porque aí chega nessa cena aqui, ele então vê o papelzinho que tá escrito assim, e aí, o que você achou do sanduíche? E aí tá assim, a cat, né? Que o papelzinho tá em inglês, ou seja, o gato. O que você achou do gato? E aí então que ele percebe que o sanduíche que ela fez é simplesmente o próprio gato dele. E aí que é previsível, é uma cena bem previsível quando você parar para pensar, mas é realmente bem de embrulhar o estômago quando você vai pensar. Ele então vomita tudo aquilo e volta para casa. E quando ele volta para casa, ela tá simplesmente na mesma posição. Lembra lá quando eu disse que ela fez a fita toda lá e ficou parando com um sorriso? Ela ficou exatamente na mesma posição. Ela acabou até urinando e fazendo suas necessidades básicas ali mesmo. E aí então ela vai tomar um banho. E aí então o Bear anuncia que... O que ele vai anunciar? Que o amigo dele, o amigo do bilhão, simplesmente vai fazer uma festa com todos os amigos, todos os colegas reunidos. E só queria que o Bear fosse. Ele acaba contando. E ela, que é a Nick, no estado de transe, né, fica totalmente revoltada ao saber disso. E aí ele acaba tendo uma confusão, mas ele consegue convencer ela. Então ambos vão junto para essa festa. E essa festa é uma das cenas mais memoráveis, que com certeza você deve ter visto alguma cena desse filme, dessa cena da festa, em algum momento, em algum vídeo, em algum canal do YouTube, que é uma cena bem marcante, esse momento da festa, onde eles estão fazendo aquele encontro, né, de amigos, assim, de fazer verdade ou consequência, esse tipo de coisa. E aí quando chega na vez da Nick, ela simplesmente começa a recitar um poema totalmente bizarro, né, uma versão distorcida de João e Maria, né? Porque, se você reparar bem, é uma mensagem muito interessante, porque remete ao que ela sentia pelo Bear, né? Porque ela enxergava ele como um irmão. E o poema é um poema tão doido que eu não vou falar aqui não. Você, se quiser ver, assiste aí o filme e você que tem a sua interpretação. Porém, no início do filme deixa bem claro que a Nick, ela gostava do Bear como um irmão, né? Ele acaba tendo esse desejo assim, faz esse pedido e ambos acabam tendo esse relacionamento. E o poema que ela recita é sobre esse relacionamento que
em tese seria proibido, não deveria acontecer. Mas aconteceu por conta do egoísmo de quem? Do Bear, o bananão do filme. É uma coisa que eu vou frisar sempre, porque é inacreditável. Vai ter um momento, inclusive, uma cena que mostra, né? Uma cena mais 18, onde ambos estão tendo, né? Estão tendo relações. E você vê claramente que o rosto da Nick tá um rosto sorrindo, frisado assim, porém com lágrimas. Tá chorando assim. Então você começa a perceber, oh, caramba, que tá muito estranho isso aí. E aí então nessa festa, conversa vai, conversa vem. E aí chega o momento do Bear. E aí o Bear vai lá, então cai assim, ó. Beija a pessoa que está à sua esquerda. E quem tá à esquerda do Bear? A Sam, a amiga dele lá que gostava dele. E ele nem ao menos percebeu isso. E aí então a Nick, ao perceber isso, faz uma cara e boca estilo Jim Carrey, de expressão facial, e simplesmente vai até o lado dele, puxa a cadeira da amiga dele, da Sam, e senta ao lado dele e espera que ele dê um beijo nela. Simplesmente absurdo, absurdo. E nesse momento que tá simplesmente tudo carinhoso e tal, ela tem mais um momento de acordar do transe e simplesmente fala: não, o que tá acontecendo, não sei o que. Ela pega uma garrafa, quebra na mesa e simplesmente começa a bater no sentido tipo, essa não sou eu, essa não sou eu. Porém, de repente ela perde o controle novamente. A gente começa a ficar estranho, caramba, o que tá acontecendo? E aí então, após essa noite, o Bear volta para casa e ele liga pro saque. Saque do quê? Não, saque do Salgueiro, sei lá, do Salgueiro dos Desejos. Ele liga então e fala assim, pô, tem como eu desfazer o desejo e tal? Aí o cara fala, não, não tem como não. Essa é a voz do cara, não, não tem como não. E aí fala, pô, mas não tem nada que eu possa fazer? E aí ele fala assim, aí o cara que é do telefone fala assim, você quer conversar com ela? Ele, como assim com ela e tal? E aí mostra então um som de gritos, mostrando então que a verdadeira Nick é como se estivesse presa em algum lugar. De outra forma é como se estivesse presa, bem estilo Corra. Lembra que lá no Corra a gente viu que no final é como se a pessoa ficasse consciente, porém como se estivesse assistindo tudo o que acontecia, porém não pode fazer nada? A gente começa a assimilar que deve ter algo bem parecido com isso, né? Então, após isso acontecer, a gente vê que ele deita, passa a noite então com ela. E aí então o que acontece? Ele recebe uma mensagem da amiga dele lá, chamada Sam. A Sam, igual eu disse desde o início, manda uma mensagem falando que precisa conversar com o Bear. E aí nessa que o Bear levanta da cama e vai até lá secretamente, sem que a Nick acorde. É meio que a Nick começa a falar. Porém não é a Nick em caso de transe, mas sim a Nick verdadeira. Somente a boca dela mexendo, né? Porque enquanto o corpo tá dormindo, a boca tá se mexendo e fala assim, não, por favor. E ela pede que encerre a vida dela aqui na Terra, basicamente, né? Para não querer falar de um jeito mais forte. Então o Bear vai lá e simplesmente... Se você tava com dúvida se era para você ficar contra ou meio que a favor de ninguém nesse filme, é um momento divisor de águas esse, que você fica com raiva do protagonista por conta dessa decisão que acontece. Ela vai lá simplesmente faz esse pedido, mostrando que não é ela que tá no controle, e aí o Bear simplesmente fala, não, o que tem de tão ruim assim de estar comigo? E simplesmente vai lá e sai para encontrar com a Sam, simplesmente nem ligando. Assim, claro, não que seja fácil assim, encerrar a vida de outra pessoa só porque você sabe o que tá acontecendo. Não é assim que funciona, né? E aí então ele vai se encontrar então com a Sam no carro. Ambos conversam que a Nick tá esquisita, conversa vai, conversa vem. E aí a Sam acaba conversando que queria ver, abrir um envelope, ver se ela seria aceita. Não lembro agora se era uma faculdade ou se era algum serviço envolvendo tatuagem. E aí então ela acaba falando com o Beck que queria ver isso. E a primeira coisa que ela faria seria tatuar a testa do pai dela sem ela perceber. E aí é um momento bem previsível. Por quê? Ambos estão sentados no carro, o Ben no lado da janela, ela do outro, e a câmera faz o enquadramento certinho assim pra janela, sabe? E você sabe que alguma coisa vai acontecer. Alguma coisa Nick vai aparecer ali na janela. Porém eu esperava que ia ser alguma coisa do tipo... Ela ia aparecer sorrindo assim, sabe? Na janela, assustando todo mundo. Porém não é isso que acontece. Quando eu estou conversando, o enquadramento da janela é previsível. E aí o que acontece? A Nick simplesmente vem na direção da janela da Sam, quebra a janela dando uma cabeçada e com um tijolo. É uma cena que inclusive eu não tinha reparado nesse tijolo. Pra mim era a cabeça no volante, mas não. Era um tijolo, ela pega o tijolo e pega a cabeça da Sam e começa a bater sem parar. Assim, desfigurando o rosto da Sam e matando na mesma hora. E essa Nick vai lá, vai então até o Ben e fala, não, que a culpa é sua, né? A culpa é sua, você não devia ter feito isso e tudo e tal. Ambos acabam que tendo que retirar o corpo do Sam, né? Dar meio que
enterrar, né, esconder. E aí o Ben então aproveita o momento sozinho, entra no carro e vê lá então a carta que essa amiga dele sempre tinha comentado sobre essa proposta de emprego da faculdade, da tatuagem. E ele vê que ela tinha sido realmente aceita, né? Agora lembrando, acho que era mais alguma coisa sobre faculdade, né, de algum estúdio. E ela tinha sido aceita. O Ben então grita. É um momento que eu fico triste, né, no filme, porque, poxa, se tinha outra pessoa que não tinha nada a ver com isso também, era a Sam. Pô, era a pessoa menos. Sinceramente, é um negócio que você olha assim, eu fiquei triste por ela, né? Mas então o Ben então sai revoltado com o carro pela cidade, vai até a loja onde ele tinha comprado o Salgueiro dos Desejos, e ele fala: não, que veio. Tá tudo dando ruim, eu preciso de alguma solução e tal. Ele pega e tenta então fazer outro pedido, ou melhor, tentar desfazer do que ele fez, mas pedindo, né? E ele descobre que realmente só pode fazer um único pedido. Após isso, se torna meio que inquebrável, tal. Você não consegue fazer mais nada com aquilo. Então ele vai para aquele amigo dele do bilhão. Por que é amigo do bilhão? Vamos entender agora. Porque ele chega pro amigo dele e fala assim: cara, ele tenta explicar assim, todo ensanguentado, todo doido, e fala assim: ó, isso aqui é um negócio que faz desejo, eu tô preso, falou, me ajuda. O amigo dele, sem levar nada a sério, vai lá, simplesmente pega o negócio e quebra e fala: eu quero $1 bilhão. E aí então começa a cair uma chuva de $1 bilhão em cima dele, e aí o Ben então olha já desacreditado, já simplesmente sem esperança nenhuma. O amigo dele olha também deles sem reação, né, porque o dinheiro caindo enquanto isso. Então o Ben volta para casa, vê que a Nick então acabou desenterrando o corpo da Sam, de repente está vestida, até mesmo com o vestido que a Sam tava, e começa a gritar: por que você não me ama? Por que você não me ama? E aí então o Ben vai lá, acaba gritando: não, eu te amo e tal, tudo. E aí nessa confusão toda, o amigo do bilhão acaba chegando pela porta assim, e a Nick estava armada nesse momento. Não sei de onde ela tirou aquela arma, pegou e simplesmente, pá, deu um tiro certeiro, headshot no amigo do bilhão dele, na mesma da hora. E aí então Ben acaba enganando ela e vai e se tranca no banheiro. Após isso, ele vai lá então, consegue tirar essa arma dela e começa a pensar então em encerrar a sua vida aqui na Terra, porém ele não tem coragem. E aí o que ele lembra? Lembra que lá no início eu comentei sobre a gata do Bear ter morrido lá no início? Por que ela morreu? Porque o Bear, descuidado, foi lá e acabou deixando o remédio lá e acabou misturando com a comida da gata, e a gata acabou ingerindo e faleceu. Foi por isso. E o filme dá esse destaque desse remédio que ele coloca lá no banheiro dele. E é com esse remédio que o Ben vai pegar, vai tomar e vai tentar encerrar a sua vida aqui na Terra, né? Porém, ele desiste, né? E ele começa a colocar os 2 dedos para querer vomitar. Porém, quando ele vai vomitar, você escuta o barulhinho. Porque toda vez quando a gente pega o Salgueiro dos Desejos, faz algum barulhinho, né? E aí a gente escuta esse barulho em tela e ele de repente desiste e sai todo doidão, apaixonado atrás da Nick, né? E quando ambos começam a se beijar, né, tudo dá um foco nisso. Ou seja, a Nick acabou pegando o Salgueiro dos Desejos, que estava com o Bear, e quebrando e pedindo para que ele amasse ela. Porém, tem um problema, né? Porque o Bear tomou os remédios, porém ele não vomitou os remédios. Ou seja, ele vai ter uma overdose, que é o que acaba acontecendo. E o Bear então falece ali nos braços dela. E a Nick, ainda em transe, começa a chorar, e também quer encerrar sua vida aqui na Terra. Porém, quando ela ia encerrar, a verdadeira corda acaba até jogando ele no chão e começa a olhar para tudo, e aí então começa a chorar. Porém, agora se sabe que é a Nick, de verdade, que tá chorando, simplesmente, e ela simplesmente fala: o que você fez? Gritando. E simplesmente termina seus créditos com a televisão subindo e ela chorando. E é basicamente assim que conclui o filme, né? É um final que você pode pensar: poxa, caramba, mas termina desse jeito? Porque no final, uma das únicas inocentes é a Nick. Porque, pensa, tanto mentalmente, tanto fisicamente, ela sofreu vários abusos, né? E ela tava lá consciente, o filme dá a entender isso, né? Você pode pensar: poxa, terminou desse jeito? Mas é um final fechado, sabe? É igual você assistir Breaking Bad, espero que todos tenham assistido, né? Mas mesmo que, por exemplo, eu já sabia desse spoiler, quando o Walter White morre no final, eu sabia já antes mesmo de eu ter assistido que ele ia morrer no final, né? Eu já tinha escutado isso. Eu pensava: poxa, mas o protagonista morre, acontece isso e tal. Mas você vai assistindo, você vê que é tão fechado, faz sentido aquela morte acontecer, tudo aquilo acontecer, que no final você fala: cinema. E a mesma coisa que eu tive com Obsessão, porque no final de tudo isso, assistindo todo o filme, você tem uma única
uma única conclusão. No final de tudo, o obcecado era o Bear, nunca foi a Nikki. Ele sempre foi o obcecado. Então, esse foi o filme de hoje, o filme Obsessão, nota 10 na minha visão. Então, se você de repente percebeu alguma cena que eu não comentei, alguma cena interessante, algum comentário, alguma curiosidade sobre o filme, por favor, deixa aqui embaixo nos comentários, deixe seu like, compartilha e se inscreve, ok? Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.